Olá, eu sou a Maria Amélia, idealizadora do Grupo Mera, e eu estou muito feliz por a gente poder compartilhar aqui este mês um assunto que é crucial para essa época, que são os sentimentos e as emoções que surgem muitas vezes não gostosos, muitas vezes contraditórios, que aparecem nessa época, né? Final de ano, Natal, Ano Novo. E como um curso em milagres pode ajudar a gente a desfazer os efeitos, né, dessas coisas que a gente não gosta muito de sentir, ok? E eu convido você para se juntar a nós nessa jornada de reflexão e encontrar aceitação, encontrar paz, alegria, né? Nesses momentos que muitas vezes não são muito gostosos para muita gente, ok? Bom, antes da gente falar sobre tudo, eu quero lembrar a todos os estudantes que para um curso em milagres, as datas comemorativas são simbólicas, né? O que é um símbolo? É algo que não é exatamente verdade. E por que não é verdade? Vamos pensar nisso. Porque a verdade nunca muda. Então, para cada um de nós, essas datas comemorativas, elas refletem, né, algum sentimento, refletem alguma forma da gente ver, da gente perceber. Então, elas são simbólicas, ok? Para todo um curso em milagres, tudo que existe no mundo das formas é um símbolo. E para a gente falar sobre esse assunto, eu pedi que algumas pessoas fizessem perguntas para mim, que fica um pouco mais fácil, né, da gente ver essas confusões que nós temos. Então nós reunimos algumas perguntas e a partir delas a gente vai conversar sobre esse assunto, certinho? Então vamos à primeira pergunta. Como um curso em milagres ajuda as pessoas a lidar com as emoções comumente associadas ao fim de ano? Nós então acabamos de falar que essas datas são simbólicas, certo? Então cada um percebe de uma forma diferente. E a gente pode sentir, eu conheço muitas pessoas que ou ridicularizam essas datas, ou não gostam porque têm lembranças tristes de outra época, ou não gostam porque acham que são comerciais, ou não gostam porque traz tristeza de alguma forma, sabe? Não tem, ou pessoas que já não estão mais juntas para comemorar, e por aí vai. A gente está falando, né, especificamente sobre o não estar muito bem, porque é como o curso pode ajudar a gente a lembrar que essas coisas, esses sentimentos, eles parecem ter muitas origens, parece que a causa desses sentimentos, as causas, né, são muitas, mas na verdade ele vai afunilando o nosso pensamento, ele vai deixando a gente mais ligada à sua mensagem, quando ele diz que quando a gente não está estendendo o amor, a gente está com medo. E todas essas lembranças podem ser associadas ao que ele diz, ao que ele chama de medo, ok? Então ele vai fazendo com que nós olhemos para essas coisas e vemos os conflitos que estão dentro da nossa mente. Por exemplo, né? Quem não gosta dessas datas, não gosta de comemorar essas datas, muitas vezes se sente obrigada a ir nessas festas, não é? Por causa de família, né? Por alguma obrigação social. Então, o que dói, na verdade, não é exatamente o que você pensa dessas festas, mas é o que você está sentindo, e olhar de novo para o conflito na sua mente. E veja bem, né, o raciocínio nunca muda, certo? A gente faz assim, ó, a gente olha e pensa, nossa, eu tenho que ir, porque senão algumas pessoas vão ficar chateadas, porque senão meu chefe não vai gostar, porque senão, né, minha mãe não vai fazer, meus pais, né, vão ficar mal e tal. Então, a gente olha para dentro, a gente para um pouquinho, a gente respira para ver quais são as opções, né? E se a minha opção, a que me dói menos, aquela que me faz sacrificar menos, for não ir à festa, eu vou achar um jeito
de conversar com essas pessoas e falar que eu não quero ir, né? E mostrar que eu realmente vou ficar melhor e que não vai ter problema, tá? E se eu optar por ir, mesmo não estando com vontade de ir, eu posso olhar para dentro no mesmo esquema e perceber que isso é o que vai me doer menos, porque eu acho que eu não vou chatear, e vou me lembrar que isso daí é só uma simbologia e eu não preciso sofrer com isso. Escolhendo qualquer uma das opções, o que a gente pode lembrar? Que eu escolhi conscientemente o que vai me doer menos, e isso vai fazer com que a paz esteja garantida, eu indo ou não comemorar junto com outras pessoas. Então vamos à outra pergunta, a segunda pergunta é essa. Sendo que essas datas remetem a encontros, união, como o curso auxilia as pessoas com a tristeza e a saudade dos que já não estão mais conosco? Existem duas formas da gente falar sobre isso, tá? Que, lógico, nós vamos sempre falar sobre a visão de um curso em milagres, ok? Primeiro que assim, a gente luta para não ficar com saudade, a gente luta para não sofrer, às vezes a gente luta só contra essas emoções por causa das pessoas que estão à volta. E a gente esquece que quando a gente é sincera e quando a gente é aberta a sentir, a demonstrar o que a gente está sentindo, outras pessoas também se sentem à vontade, não é, com a gente para demonstrar, para falar, para explicar o que elas estão sentindo, ok? Então não lute consigo mesmo, sabe? Fica mais fácil para você lidar com tudo isso quando você olha, observa o que está sentindo e aceita. E outra forma da gente falar sobre isso, que eu já encontrei muitas pessoas assim, de repente alguém muito querido larga o corpinho, não é? Essa pessoa já não está mais entre nós e são festas, e aí a gente vai comemorar com outras pessoas e existe um conflito ali, falando, mas será que eu posso estar alegre, né, num momento como esse? Será que eu posso curtir com as pessoas se está todo mundo curtindo aqui? Nossa, eu acho que não, porque afinal de contas, né, uma pessoa muito próxima e muito querida acabou de falecer. E esse conflito é o que judia da gente. Mas se você é estudante ou se você quer conhecer o que um curso em milagres diz pra gente, ele diz que a separação é impossível. Então essas coisas que nós não entendemos, não sabemos, não é? Independentemente da sua crença, se morre, se tem outras vidas, se não tem, a separação é impossível. De alguma maneira nós estamos unidos em mente, então nós podemos sim, sabe, não ficar muito tristes quando algo nesse sentido ocorre. E esta aqui é a terceira pergunta. Como a prática da aceitação ensinada no curso se torna uma ferramenta poderosa para se enfrentar as complexidades emocionais desse período? Quando a gente olha a complexidade, né, das emoções e dos sentimentos nessas épocas, estamos falando especificamente do final de ano, às vezes não fica claro que o que está acontecendo mesmo é um conflito dentro da mente. Esse conflito não são com as coisas, não são com as coisas que a gente está vendo, não são com as pessoas que estão aqui à volta, né? Mas é um conflito sempre, sempre, sempre interno. Então eu tenho uma crença, eu acho que as coisas deveriam acontecer de uma forma X e elas acabam não acontecendo desta forma X e eu acho que tem alguma coisa errada. Certo? Então, o que a gente lembra sempre? Das primeiras palavras que na verdade vão até o final de um curso em milagres, que ele diz: examine a sua mente, examine o que está acontecendo ali, veja se não tem uma contradição entre o que você faz e o que você fala, ou que você pensa, né? Ou fala ou pensa, veja se não tem uma contradição naquilo, no seu comportamento em relação àquilo que você acha que tem que ser feito.
no seu comportamento e no das outras pessoas também. Então, a aceitação de que todas as coisas podem ser usadas pela parte da nossa mente que pensa com Deus, que um curso em milagres chama de Espírito Santo. Se nós pensarmos assim, os conflitos vão diminuindo, porque eu não exijo mais nem de mim nem das outras pessoas que elas se comportem ou sintam coisas diferente daquilo que eu acho que é o certo. Então, o curso ajuda nesse sentido, a aceitar tudo que nós podemos até pensar que está errado, mas a gente entrega ou a gente fala, a gente oferece para a parte da nossa mente que pensa com Deus, para que ela corrija a nossa percepção disso tudo e a gente fica mais em paz. E vamos à quarta pergunta agora. Como a busca pela paz interior, um dos fundamentos de um curso em milagres, contribui para uma experiência mais equilibrada e significativa no fim do ano? É assim, quando a gente estuda o curso, ou quando a gente começa a estudar, a gente nem sempre percebe que o que ele está dizendo sempre é: estabeleça uma meta. E a meta que esse curso dá para a gente é uma mente em paz, ok? E ele inclusive diz que uma mente em paz não é uma dádiva pequena, porque a gente vai buscando sempre isso. Se a gente estabelece essa meta para as nossas festividades, participando ou não, né, das festas, da festividade em si, quando a meta está estabelecida, tudo vem para que isso aconteça para nós, ok? Todos os acontecimentos, todos os nossos encontros que nós temos, eles traçam um caminho para essa meta. E aí, quando essa meta é estabelecida, automaticamente você já fica mais ligado, né, à parte da mente que pensa com Deus. O Espírito Santo passa a ser o nosso professor, o nosso guia para tudo isso, estando nas festividades ou não, encontrando pessoas que a gente gosta ou não, encontrando parentes que a gente gosta ou não. Tudo isso vai traçando um caminho para que a nossa meta seja alcançada. E provavelmente você vai ter festas mais harmônicas ou um período mais harmônico com você, com as outras pessoas, estando lá com elas ou não, ok? Gente, vamos à quinta pergunta. Sendo pura e sem desvios a abordagem do Grupo Mera em relação à mensagem de um curso em milagres, de que maneira os estudantes desse curso podem incorporar os ensinamentos profundos da filosofia nas celebrações de final de ano? Eu vou começar, gente, com uma citação, tá? Essa citação está no livro texto, capítulo 15, na seção 11, no parágrafo 10, e a sentença é a 11, ok? Faze com que este ano seja diferente, fazendo com que tudo seja o mesmo. Incorporando esse ensinamento profundo que a gente tem com o Curso em Milagres, a gente vai fazer de tudo o mesmo da seguinte forma: não é continuar fazendo a mesma coisa, mas é ir tirando as diferenças que nós vemos, que nós percebemos entre nós e as outras pessoas, entre a nossa cultura e a cultura de outras pessoas, entre o que nós aprendemos de religiosidade com outras religiões ou filosofias. Quando a gente tira as diferenças, automaticamente a gente perde o medo, tá? E isso é extremamente importante dentro daquilo que o curso ensina. Fazer com que tudo seja o mesmo é dissolver nas nossas percepções, junto com o professor, certo? Junto com o Espírito Santo, é dissolver nas nossas mentes as diferenças. Isso é o que o curso nos ensina, já que nós queremos a paz, já que nós queremos estar em paz, estar alegres, porque não tem paz sem alegria, nem alegria sem paz. Elas são irmãs,
ok? Então, para a gente poder fazer de tudo mesmo e ter um ano diferente, é isso que ele quer, estando nas festas e depois das festas, ok? Esta aqui é a 6ª pergunta e essa é diretamente para mim. Compartilhe uma experiência pessoal ou um testemunho de como os princípios de um curso em milagres impactaram positivamente alguém durante as festividades. Eu tenho muitos alunos, né? Eu ajudo esses alunos a entenderem o que um curso em milagres quer dizer. E eu já tive vários alunos ateus, assim como já tive vários alunos que vieram de religiões. E tanto faz, né? Tanto faz. Pessoas ateias comemoravam essas festividades, né? Sem grandes problemas, e pessoas religiosas tinham muitos senões nessas festividades. Quando a gente vai pensando assim junto, não é? Que tudo é símbolo aqui nesse mundo, né? Nesse mundo que a gente tem essa experiência que nós chamamos de vida. Então, quando nós vamos pensando que tudo aqui é símbolo, nós deixamos de brigar com nós mesmos. E muitas pessoas muitos alunos, né, que depois de um tempo pensando junto com o curso ou junto com o autor do curso, elas começaram a ver essas festividades de forma mais leve, né? E isso ficou muito mais gostoso. E eu tenho vários relatos, às vezes por escrito, às vezes em áudio, falando que foi muito gostoso ter comemorado absolutamente em paz, com pessoas que elas nunca, né, junto de pessoas que elas nunca pensaram ser possível isso. Bom, e aqui, pedindo para o autor do curso estar bem pertinho de mim, eu queria falar para você explorar, né, assim, entrar mais calmamente na mensagem do curso. Se você já é estudante, né, lembre-se sempre da gentileza do autor do curso. Você não precisa aplicar essas ideias com rigor, porque rigor não é a palavra dele, certo? Não é o que ele nos ensina, muito pelo contrário. A gentileza do autor do curso não é deste mundo, então a gente vai imitando a ele. Ele diz que nós temos então os 2 guias na nossa mente. Um deles acredita na separação e gosta muito da dor. Ele precisa da dor porque ele é baseado no medo. E o outro guia, o nosso professor, que dissolve as diferenças, dissolve essa sensação de estarmos separados de todo mundo e de Deus. Esse outro professor, ele nos traz alegria, ele nos traz paz. E o curso, então, nos ensina a deixar esse professor da dor e dar a mão para esse professor do amor. E é o que eu desejo para todos vocês neste Natal e em todo o Ano Novo. Feliz Natal, um ótimo 2024 e espero que a gente esteja cada vez mais junto nessa jornada que a gente escolheu junto a um curso em milagres. Então deixe o milagre acontecer para você. Observe os seus medos e daí você consegue escolher o amor.